Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com você? Conforme nosso compromisso semanal, aqui estamos mais uma vez hoje, dia 9 de junho de 2021. E hoje eu vou te trazer uma surpresa, mas você só vai ficar sabendo se você ficar até o final. E eu te garanto, a surpresa é bacana. Olha só, para você que ainda não me conhece, eu sou Ronaldo Patrocínio, sou advogado, tenho revelado o lado oculto da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E hoje, como eu disse, eu tenho uma surpresa. Para você que é novo, já vai deixando o teu like para fortalecer a nossa mensagem, se inscreve no canal, tá bom? Sem delongas, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Bom, como eu já publiquei aqui outras vezes, para você que é policial, eu vou te dar uma informação, eu vou te dar uma mensagem. Para você que não é policial, que não tem nenhuma relação com a PM, com a Polícia Militar, eu vou te dar outra mensagem. É o seguinte, às vezes o policial ele vai para a rua, ele sai do quartel da sua unidade de trabalho, ele vai para as ruas. E às vezes ele se depara com uma ocorrência e ele nota que ele agiu em desacordo. Então ele fala, olha, esse não sou eu. Eu geralmente não atendo o público externo que é a sociedade dessa forma. Nossa, por que eu entrei nessa relação de desequilíbrio emocional? Por que eu agi dessa forma? E muitas vezes o policial mesmo, ele não sabe por que ele agiu daquela forma. E aí eu recebi uma crítica num dos últimos vídeos que eu fiz, no qual eu dizia que o policial, quando ele age dessa forma, ele é tão vítima quanto a pessoa que ele vitima. Ou seja, todos ali da relação acabam sendo vítimas, né? Por quê? Eu revelo. Quando você olha para um cidadão comum que não é policial e que às vezes é tratado de maneira inadequada numa abordagem, ele se pergunta, nossa, por que eu fui abordado assim? Nossa, por que eu fui tratado dessa maneira? Por que houve a utilização de violência ou coisa do tipo, palavras de baixo calão? Eu não agi de acordo para ser tratado dessa maneira. E ele também fica a se entender. Assim como às vezes o policial que não age dessa maneira, de maneira rotineira, se pergunta por que ele agiu assim, o cidadão também que é abordado e que de maneira inexplicável recebe um tratamento inadequado, ele também se pergunta por que eu recebi esse tratamento do policial? Por quê? Eu não agi em desconformidade, com a abordagem, com o natural de uma abordagem? E aí fica essa pergunta, ninguém sabe o que responder. E aí, como eu falei para vocês, eu fui criticado recentemente porque eu disse que o policial era tão vítima quanto qualquer pessoa da sociedade. Porque o sistema, ele vitimiza todos aqueles que estão sob a sua tutela. E eu te digo, olha, eu vou te falar do RDPM, o regime que rege, é o regimento da Polícia Militar. Esse documento, esse código, ele estabelece algumas regras de comportamento para o policial. Só que eu vou apresentar hoje aqui para vocês dois dispositivos que eu considero que eles precisam ser revogados urgentemente. Para quem não sabe, o RDPM ele regula a vida do policial militar, ou seja, como é que o policial militar ele deve agir fora e dentro dos quartéis. Mas não é de se estranhar que mesmo o policial ele desempenhando uma função quase que totalmente externa, quase que totalmente civil, ou seja, os cuidados para a sociedade, ainda assim ele tem um regimento, ou seja, esse código, esse RDPM, ele é voltado quase que totalmente para a vida interna do policial, ou seja, esse RDPM, ele quase que exclui a vida do policial fora da caserna, fora das unidades militares e considera quase que absolutamente a vida dele dentro do quartel. Então você vai ver dentro desse código uma série de dispositivos que tratam da vida do policial dentro das unidades policiais militares, da sua vida de caserna, dentro dos quartéis. E isso é um destempero da lei. Por quê? Porque o policial ele exerce uma atividade eminentemente civil, em que pese a estrutura seja toda militar. Então você vai ver o policial, boa parte do tempo que ele passa trabalhando é nas ruas. Se não for 95%, é 98% do tempo que ele passa, das 12 horas que ele trabalha, é na rua. Então, esse regime
disciplinar, ele deveria ser voltado para a vida do policial fora das unidades militares, dos quartéis. Mas não, ele é voltado para a vida do policial dentro das unidades militares. E aí o que acontece? Você tem um código totalmente absolutista. Você tem um código totalmente disciplinar. E essa disciplina, ela implica em alguns abusos, como eu vou mostrar aqui para vocês. E a surpresa que eu estou mostrando para vocês, que eu falei que ia mostrar para vocês, é essa aqui. Precisava dessa breve introdução para eu entrar no assunto principal. Olha só, esse código, ele tem alguns dispositivos. Muitos consideram que o RDPM todinho ele é inconstitucional, ele é todo inconstitucional. Mas quando você vai verificar mais a fundo, especificamente, alguns dispositivos do RDPM, você nota que alguns eles sobressaem nessa característica de inconstitucionalidade. Por exemplo, eu vou falar para vocês agora do artigo 24. Eu vou mostrar para vocês dois dispositivos. E qual o motivo de eu mostrar para vocês esses dois dispositivos do RDPM? Eu estou com um projeto de lei de iniciativa popular pronto aqui para que a gente, para que nós juntos, é aí que eu preciso da tua força, é aí que eu preciso, do teu empenho para me ajudar, porque essa causa não é só minha, essa causa não é só tua, essa causa é nossa. Então, a gente vai propor um projeto de lei de iniciativa popular para revogar esses dois dispositivos porque eles são abusivos, porque eles são totalitários. E aí você me pergunta assim, Ronaldo, um projeto de lei de iniciativa popular, ele é bastante moroso, ele é difícil. Eu sei dessas dificuldades de um projeto de lei de iniciativa popular. Mas o fato é que existem muitos parlamentares que hoje levantam a bandeira do policial militar, da defesa do policial militar. De fato, há muitos, mas eu não quero incomodá-los porque eu considero que eles têm bastante serviço, muitas demandas, e eu acho que nós como sociedade, nós como população, nós temos esse poder, nós temos essa autonomia. A lei nos deu essa autonomia para que juntos possamos propor projetos de lei de iniciativa popular. E o parlamentar? Vamos deixar o parlamentar cuidar de outras coisas mais importantes. Vamos deixar o parlamentar cuidar de outras questões. Essa, a gente vai assumir a responsabilidade. Vamos lá. Os dispositivos que eu queria citar para vocês aqui hoje, que eu estou com um projeto de lei pronto de iniciativa popular, é o artigo 24 do RDPM. Por que o artigo 24? Eu vou fazer a leitura ipsilíteris para você, tá bom? Olha só, o artigo 24, o que ele diz? Ele diz assim, ó, a expulsão será aplicada mediante processo regular à praça que atenta contra a segurança das instituições nacionais ou praticar atos desonrosos ou ofensivo ao decoro profissional. Vejam só, tem uma palavra que se destaca, tem um termo que se destaca aqui nesse artigo, que é a palavra praça. Vejam bem, eu estou mostrando aqui para você, esse aqui já é o meu projeto de lei, ó. Tá aqui, artigo 24. E olha só, por que eu estou propondo a revogação desse artigo? O artigo 24 ele fala assim, ó, a expulsão será aplicada à praça quando esse praticar atos atentatórios às instituições nacionais ou praticar atos desonrosos, ofensivos ao decoro profissional. Para mim, esse artigo, ele viola o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Por que, Ronaldo, esse dispositivo ele viola o princípio da igualdade? Justamente porque a gente não encontra um dispositivo equiparado quando se trata dos oficiais. Por quê? Porque o oficial não pratica ato desonroso à instituição, ele não pratica atos atentatórios à imagem da polícia militar? Não é por causa disso. Porque se a gente for ver bem, por exemplo, os últimos noticiários, seja o caso da soldado Jéssica, onde um tenente-coronel assediou moral e sexualmente
a essa soldado. A gente também tem aqui em Santos o caso onde um capitão se recusou a colocar a máscara de proteção individual, desacatando não, porque não tem desacato de funcionário público para funcionário público, né? Mas desobedecendo a uma ordem legal. Isso não é um ato desonroso à imagem da Polícia Militar? Eu considero. Mas por que não tem um dispositivo equiparado a esse, prevendo para os oficiais? Aqui a gente também está considerando o fato de oficial não ser expulso, né? O oficial não é expulso. Mas mesmo assim, a gente não tem um dispositivo equiparado a esse que submete a praça à expulsão quando ele pratica esses atos que eu comentei aqui com vocês. Então eu estou propondo esse projeto de lei de iniciativa popular justamente porque eu vejo que esse dispositivo ele viola o princípio da isonomia, o princípio da igualdade estabelecido pela nossa Constituição. Porque você vai ver na Constituição, no artigo 5º, o caput, ele fala assim, ó, todos são iguais perante a lei. Todos, sem distinção de qualquer natureza. E aí você vai ver no inciso primeiro inciso, ele vai falar assim, ó, todos são iguais perante a lei, seja homem, seja mulher, todos são iguais perante a lei. E aí eu pergunto, por que oficial e praça tem tratamento diferente quando se verifica questões negativas dessa natureza? E é por conta disso que eu estou propondo esse projeto de lei de iniciativa popular. Mas não para por aí, se não vejamos. Olha só, voltando aqui, quando a gente olha o artigo 70 do RDPM, a gente vai ver essa dicção aqui, ó. O cancelamento das sanções disciplinares consiste na retirada dos registros realizados nos assentamentos individuais do militar do Estado, relativos a penas disciplinares que lhe foram aplicadas. Bom, esse aqui é o artigo 1º, é o artigo 70, caput. A gente vai para o parágrafo. Olha o que o parágrafo 1º estabelece. O cancelamento das sanções é ato do comandante-geral, praticado a pedido do interessado, e o seu deferimento deverá atender aos bons serviços por ele prestados, comprovados em seus assentamentos, e depois de decorridos 10 anos de efetivo serviço sem qualquer outra sanção, a contar da última pena imposta. Vocês viram algum detalhe aqui relevante? Não? Tá bom, então eu conto para você. O que ocorre é que a União ela estabelece que os prazos prescricionais de atos administrativos, eles ocorrem em 5 anos. Ou seja, todo ato administrativo ele prescreve em 5 anos. É claro que a gente não vai entrar aqui no aspecto da interrupção, da suspensão, né, que são institutos, né, acessórios. A gente não vai entrar nele para a gente não embolar o meio de campo. Mas olha só, o artigo 70, parágrafo 1º, ele estabelece que o policial militar, para ele ter cancelada a sua punição, para ele limpar a sua ficha individual, ele tem que passar 10 anos. 10 anos sem nenhuma punição, além do requisito de que ele deve ter prestado bons serviços. 10 anos, pessoal, é inconstitucional, não é? Para isso, há poucos dias, o STF estabeleceu que a lei que estabelece a lei do Estado de São Paulo, o STF, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do artigo 10, inciso 1º, da Lei 10.177 de 98. Ou seja, a gente tem uma lei aqui no Estado de São Paulo, essa lei aqui, a 10.177 de 98, que no seu artigo 10º, inciso 1º, ela estabelecia que 10 anos era o prazo prescricional do ato administrativo aqui no Estado de São Paulo. Para isso, o RDPM seguiu essa regra, né? Então ele estabelecia que para esse ato administrativo, por exemplo, de uma sanção que foi aplicada ao policial, para ela ser cancelada, precisava decorrer 10 anos. E o STF ele veio na contramão disso, porque a gente tem lei federal que estabelece que o prazo prescricional de ato administrativo são 5 anos. E aí vem o Estado de São Paulo e fala, não, são 10. E aí o STF interveio e falou assim, ó, não, realmente são 5 anos. Só que aí a gente encontra um impasse. A gente precisa
movimentar a administração pública, em particular a Polícia Militar do Estado de São Paulo, para que ela leve em consideração, aqui ó, os 5 anos estabelecidos pelo STF como regra, e não 10 anos. Se ela vai fazer isso ou não, a gente não vai esperar. Então a gente já está entrando com um projeto de lei para revogação desse dispositivo, o artigo 70, parágrafo 1º, tá bom? Então, meus amigos, agora até lembrei, teve um outro caso, que uma oficial Cristal, interveio, acho que da cidade de Marília, interveio num ato de um sargento, onde a filha de uma vereadora estava tendo o carro recolhido, o veículo recolhido, e aí essa tenente-coronel Cristal, ela ligou para o celular do sargento e falou assim, e aí, você vai fazer isso mesmo? Você já sabe que vai dar, né? E aí teve todos aqueles reflexos, toda aquela situação, todo aquele constrangimento que você já sabe, da Coronel Cristal, que veio a se aposentar recentemente, foi para a inativa. E aí eu pergunto, é somente praça que comete atos atentatórios à dignidade da Polícia Militar? Não, evidentemente que não. Portanto, precisamos sim tratar com igualdade aqueles que estão numa situação de igualdade. É o que estabeleceu a nossa Constituição. Trata igual aqueles que estão em situações iguais. E aí, pessoal, para a gente concluir aquilo que a gente iniciou, é o seguinte, quando você olha para o policial e você vê que ele te tratou de uma maneira que você não merecia, é o reflexo desses abusos que acontecem dentro da vida, da vida interna dos quartéis, das unidades policiais militares. E você, policial militar, você também acaba sendo vítima 2 vezes. Vítima da pressão interna da Polícia Militar, desse RDPM que é inconstitucional, e da própria sociedade, que impõe a você um comportamento diametralmente oposto àquele que você recebe, dentro da vida de caserna. Terrível essa situação. Então, a gente está dentro de um contexto onde todos são, inevitavelmente, vítimas. E é em decorrência disso que a gente vai propor esse projeto de lei, a gente vai apresentar esse projeto de lei de iniciativa popular. Eu gostaria de poder contar com você, porque, como eu disse, essa causa não é minha, não é sua, ela é nossa. Tá bom? Com isso eu me despeço, mas antes eu te peço, se você gostou desse vídeo e você ainda não deu o teu like, deixa o teu like. Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito, tá bom? Abraço e até a próxima. Tchau!